Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem com você? Aqui é a professora Paula. Eu estou gravando esse vídeo conforme alinhamos, para que fique mais claro a realização da atividade mapa da disciplina de estudos e impactos ambientais. Bom, eu vou simular o acesso, né, à atividade mapa, então aqui vocês vão ter a atividade disponível no estúdio de vocês. Então, a nossa atividade, ela compreende a aplicação de uma metodologia de avaliação de impactos ambientais, que é a matriz de interação, também a mais conhecida como a matriz de Leopold. Matriz essa que está disponível lá no livro de vocês e também vai ser tratada na aula ao vivo e também já se encontra disponível na aula conceitual. Bom, então a gente propôs uma situação que é uma atividade de mineração aqui na contextualização, né? Que é importante a gente colocar essa atividade devido aos acontecimentos que nós tivemos com o rompimento das barragens em Minas Gerais. Então aqui a gente põe uma matriz exemplificando aí alguns critérios, né? Alguns atributos que a gente colocou para esse impacto. Então, a gente dá uma atividade, que é a abertura de acessos e extração de minério, como aspecto ambiental, ou seja, o que vai resultar dessa atividade de abertura e acesso de extração de minério é a supressão da vegetação e remoção de solo. Isso aqui a gente está citando uma das atividades de mineração, ela compreende várias outras atividades, e o impacto ambiental resultante desses aspectos ambientais. A supressão da vegetação, por exemplo, ela pode ter como impacto ambiental a perda de cobertura vegetal, a redução da biodiversidade, seja de fauna e flora, e a perturbação e afugentamento da fauna. Lembrando que cada aspecto ambiental pode ter um ou mais impactos ambientais, tá? E o aspecto remoção de solo, ele pode causar impactos como rebaixamento do terreno e redução da infiltração de água no solo. Lembrando, sempre o impacto ambiental é a interação do aspecto ambiental com o meio ambiente. Então, a gente sempre propõe o que pode ocasionar no meio ambiente resultante desse aspecto ambiental. Então, sempre o de mais crítico, né, que pode ocorrer. E aqui a avaliação de significância, como o próprio método propõe, a gente estabeleceu alguns critérios aqui, tá? A gente fez uma adaptação da matriz de Leopold. Isso é uma metodologia muito usada em avaliação de aspectos e impactos ambientais, principalmente para a AIA, né, para estudos para EIA-RIMA, e também é muito utilizado esse tipo de metodologia para implantação de sistemas de gestão ambiental. Então, é uma metodologia que as empresas que vão implantar a ISO 14001 utilizam aí como aplicação também. Bom, e aqui a gente dá aqui alguns atributos, então, incidência desse impacto, pode ser direta ou indireta, reversibilidade, reversível e irreversível, abrangência pode ser pontual, local ou regional, ou também estratégica, como vocês podem acessar aí no material de vocês. A severidade pode ser alta, média ou baixa, a probabilidade também, e o resultado é o somatório dos valores para cada atributo que vocês vão dar. E a significância desse impacto, se ele for menor que 5 a partir do somatório realizado, vai ser não significativo, entre 5 e 9, então menor ou igual a 9, menor ou igual a 5 e ficar entre 5 e 9, ele vai ser significativo, e muito significativo se ele for maior ou igual a 10. Bom, por meio dessa matriz apresentada, vocês vão responder esses 3 itens. Então, o primeiro deles é avaliar o grau de significância desses impactos ambientais propostos na matriz. Então, desses 5 impactos ambientais, tá? Então, para isso, vocês vão usar esses critérios. Também foi criado um tutorial que eu vou apresentar aqui para vocês, que pode auxiliar você na realização. Depois de feita essa avaliação, que pode ser utilizado o tutorial, pode ser usado o material da disciplina, como o conteúdo das aulas conceituais, aula ao vivo e também o livro. No livro ele apresenta
esses critérios, também materiais extras que foram disponibilizados no estúdio e o tutorial, como eu já disse. Então, na verdade, o tutorial eu procurei deixar de forma mais fácil, né, a análise de vocês. Mas se quiser utilizar outro material, pode ficar a critério. Depois de avaliado o grau de significância de cada impacto, você vai ter que realizar uma análise crítica sobre essa classificação realizada, tá? Pode resultar aí em impactos não significativos, significativos e muito significativos, dependendo da pontuação aqui do grau de significância conforme a análise. Essa análise crítica tem que ter no mínimo 10 linhas e no máximo 20. E aí vocês vão colocar as observações sobre a matriz de interações como técnica para avaliação de impactos ambientais. Que análise crítica vai ser essa? Essa técnica, ela é efetiva? Quais as vantagens para avaliação de impactos ambientais? Quais as desvantagens comparada aos outros ou com base no que você realizou? Então, vocês vão ter que ler materiais para embasar as respostas de vocês. Bem como dúvidas aí a gente também pode estar ajudando. Mas é importante que vocês leiam acerca desse material para entender essa técnica, aplicá-la na atividade e também poder analisar criticamente, que cada técnica vai ter sua vantagem e desvantagem. Então, o que você achou para este trabalho? Ou a partir dos materiais, a partir do que você aprendeu na disciplina, o que ela tem olha, eu gostei do método porque ele tem uma avaliação quantitativa e qualitativa, proporciona tais benefícios numa análise, de uma forma mais simplificada, de entendimento. Então, eu quero que vocês leiam materiais para poder embasar essa análise crítica e responder o item 2. No item 3, você vai apresentar medidas mitigadoras. O que é isso? Medidas corretivas. O que pode ser feito para atenuar, para minimizar esse impacto ambiental avaliado. Essa medida mitigadora vai ser para pelo menos 2 impactos mais significativos. Então, aqui na matriz, conforme o grau de significância, o que for maior ou igual a 10 no seu resultado, você vai apresentar 2 medidas mitigadoras. Uma medida para cada impacto. Então, você vai escolher 2 impactos ambientais que tiveram o seu grau de significância muito significativo, tá? E vai apresentar aqui as medidas mitigadoras, tá? Então, analisem com critério, porque pela nossa análise, pelo menos 2 impactos aí vão ter essa análise. Mas isso fica, essa análise do que vocês acham que pela essa atividade ela é ou não é, mais ou menos impactante, vocês que vão ter que ter esse critério na análise, tá? Essa medida, então, vai visar o controle ou redução desse impacto identificado. Então, vamos supor que a minha perda de cobertura vegetal deu um grau de significância maior ou igual a 10. Então, eu vou propor uma medida para este impacto. O que eu vou fazer em relação à perda de cobertura vegetal, né, dessa minha atividade? Eu vou compensar essa área desmatada em outra, tá? Ou após o encerramento da atividade, eu vou propor um plano de recuperação de áreas degradadas, né? Eu vou revegetar esse local onde foi degradado, tá? Então, eu quero que vocês analisem isso para propor medidas que podem ser feitas para atenuar esse impacto, seja durante a atividade ou após o encerramento da atividade, tá? Bom, para isso a gente fez um formulário padrão, ele está disponível lá no material da disciplina, tá? Então, eu vou acessar aqui eles, ó, eu vou voltar. Ele está disponível aqui no material da disciplina, então aqui está o formulário padrão em Word e o tutorial para realizar o mapa. Esse tutorial vai servir de suporte para a atribuição
dos valores dos atributos apresentados. E também eu dispus alguns materiais extras aqui para realizar o mapa. Então, são materiais interessantes, artigos que tratam sobre as técnicas, discussão sobre vantagens e desvantagens das técnicas de AIA, também um arquivo sobre mineração, sobre os impactos. Então, leiam sobre ambos materiais, não só o que está aqui, mas também por meio do Google acadêmico, o Google escolar, ou também a base como Cielo, para vocês procurarem artigos correlatos para darem suporte. Vocês também podem utilizar o livro do Sanches, citado pela professora Rebeca na primeira aula ao vivo, que é um livro que está disponível para vocês na biblioteca virtual lá no estúdio também, tá? Ou também conseguir o acesso aí pelo e-book dele de forma online. Bom, então lá no formulário, só para apresentar, esse é o tutorial que está disponível. Então, o que eu fiz? Para facilitar para vocês, eu coloquei aqui, ó, cada atributo, incidência, reversibilidade, abrangência, severidade, probabilidade, eu coloquei o valor do atributo. Por exemplo, se o impacto ele é direto ou indireto, se vocês considerarem direto, pontuação 0, indireto, pontuação 1, e aqui uma breve descrição. Lá no mapa, na atividade, eu vou voltar. Na atividade de vocês, só uma observação. Para incidência, nós não colocamos pontuação aqui, e nem para reversibilidade. No entanto, fica a critério de vocês. Vocês podem usar esta nomenclatura, tá? E esta. No entanto, não vai contar na pontuação, né? Utilizando as siglas em vez dos números. Então, eu sugiro que sejam usadas essa pontuação que está no tutorial, mas fica a critério de vocês, tá? Lembrando que o valor, né, vai ser a somatória aí dos valores atribuídos. Bom, então, para cada item, vocês podem utilizar essa referência, bem como as demais referências aí da disciplina e também materiais extras, para compor essa análise de vocês. Mas eu procurei fazer esse tutorial para ficar mais claro e mais fácil o entendimento e a realização. Bom, o formulário é esse aqui, tá? Então, ele contempla a atividade 1 já com a matriz, a questão 2 e a questão 3. Então, na atividade 1 eu já coloquei o exemplo. Eu pontuei aqui, de acordo com o tutorial que eu elaborei, a minha incidência como 1, né, que ele é o impacto direto, a minha reversibilidade como de média reversibilidade, aqui no caso seria que é reversível depois de cessada a fonte geradora por meio da recuperação da área, né, como eu estou falando de perda de cobertura vegetal. Então, eu coloquei como reversibilidade 3, a abrangência local 2, a abrangência também pode ser estratégica, a gente acabou mudando um pouquinho aqui, mas vocês podem seguir também o que está no livro. A severidade como média 2 e a probabilidade 2. Então, meu resultado deu 10, ou seja, ele deu um significado aqui na ordem de significância maior ou igual a 10. Então, ele foi um impacto ele é um impacto muito significativo que eu alcancei a pontuação 10, tá? Então, no caso aqui, ele vai ser o impacto que eu vou ter que propor uma medida mitigadora para esse impacto, perda da cobertura vegetal. O que eu vou fazer para reduzir ou minimizar esse impacto, tá? Então, é isso que vocês têm que fazer aqui na matriz. Então, atribuir os valores, né, de acordo com o critério do material de estudo, material da disciplina, material extra, tutorial, e de acordo com os valores utilizados aqui nos atributos. Então, é isso que vocês vão fazer esse preenchimento, tá? Então, conforme o resultado que vocês tiverem, que é o somatório de todos esses valores, ó, 1 mais 3 mais 2 mais 2 mais 2 é igual a 10. E aí, eu tenho o meu grau de significância conforme esse critério aqui. Então, é isso que vocês vão ter que fazer esse preenchimento para que seja possível responder aí também a questão 3, tá?
E a questão 2 é a análise crítica, como eu falei, do método, né, da técnica utilizada para avaliação dos impactos, que foi a matriz de interação, uma adaptação que nós fizemos aí da matriz de Leopold. Tudo bem? Então, a atividade concentra-se nesses requisitos. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Fica a critério de vocês a avaliação de significância. No entanto, eu peço que sejam embasados os critérios, né? Ou usem o tutorial ou então os materiais, tá? E na dúvida, a gente fica à disposição, eu, professora Paula, professora Rebeca também, tudo bem? Eu espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Desejo a todos bons estudos, tá? Um abraço e até a próxima.